Olha, meus amigos, o Juventude foi derrotado pelo Atlético Goianiense, 2-1 no estádio Antônio Ascioli. A gente vai falar um pouco sobre esse jogo. Não sem antes dizer que os vídeos do canal têm um oferecimento de Nova Tendência Serviços de Síndico Profissional para melhor administração do seu condomínio. WhatsApp 54 99613 1404. Também Cassol Autopeças CDV credenciado pelo Detran. Compra seu carro batido, acidentado com pagamento à vista. Você pode chamar no WhatsApp 54 99979 9543. Eu tenho duas abordagens para falar do jogo. Primeiro, que a arbitragem foi ruim, sim. Não tem como falar da partida sem considerar que o árbitro baiano não foi bem no jogo. A começar que ele expulsou de maneira demasiada o jogador do Atlético Goianiense e depois expulsou também de forma equivocada o Zé Marcos. O do Atlético Goianiense deu o segundo cartão amarelo por retardamento de jogo. Podia dar, podia, mas achei que foi um pouco exagerada a punição. E para o Zé Marcos, ele simplesmente deu o segundo cartão amarelo por uma falta que, ao nosso ver aqui na transmissão, nem aconteceu. Ele não atinge o jogador do Atlético na falta marcada contra o Juventude. Numa partida que começou com o jogo sendo alterado no início do segundo tempo, depois do Juventude fazer um mau primeiro tempo, e até o Atlético, que não tinha muita qualidade, ter mostrado mais ímpeto no primeiro, ter mais volume ofensivo, jogando pouco futebol no primeiro tempo, terminou 0-0, e começou o segundo tempo com o Atlético marcando o seu gol. Gol marcado pelo Jean Hurtado, no que parecia um lance em que o Campbell tentava pretextar um pênalti na área, o árbitro entendeu que foi ilícito, checagem de impedimento apontou que o jogador estava em condição legal na finalização e 1-0 para o Atlético começando o segundo tempo. E o Juventude ainda não se encontrava no jogo, ainda tinha dificuldades para ter mais ímpeto para jogar e começou ali pelos 20 minutos a, de fato, começar a jogar mais no campo do adversário, a começar a martelar e fazia jus ao gol de empate que acabou acontecendo com o Diego Gonçalves marcando de cabeça. Já o Juventude tinha um a mais, já tinha sido expulso o lateral direito Bruno Tubarão da equipe do Atlético. Que aí, quando viu o Juventude empatar, viu que estava para ele, Atlético, insuficiente o resultado, começou a tentar um pouquinho mais, apesar de ter um jogador a menos, estava no abafa, e conseguiu essa falta que originou a expulsão do Zé Marcos, uma falta cobrada, a bola desviada na grande área e o pênalti cometido pelo Jean Carlos, que foi atabalhoado, foi no corpo do adversário, acho que o juiz acertou na marcação do pênalti. Juventude sofria com Alejo Cruz aos 55 minutos, o gol da virada da equipe do Atlético. Não ficou tão fora de contexto o resultado pelo resultado positivo da semana passada, a vitória contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, isto é, em 2 jogos que a gente imaginava que o Juventude faria 3 a 4 pontos, mas pelo menos 3 ele fez, só que fez no jogo mais improvável e deixou de fazer no jogo mais viável. Então o Juventude, que tinha um adversário desesperado e que a gente sabia que ia tentar fazer o resultado, o Juventude parou nesse adversário. A pena, o triste, o lamentável disso tudo, é que esse time do Atlético, ele no jogo contra o Juventude, ele mostrou menos do que havia mostrado no jogo de Caxias, isto é, ele parece hoje com um rendimento mais alinhado com a má campanha que faz do que vinha sendo no campeonato. Foi um time que nós vimos muita transpiração e pouca inspiração, mas um time que quis mais. O Juventude fez um primeiro tempo num nível ruim, como tinha feito no jogo contra o Inter, na derrota lá no Beira-Rio. O segundo tempo, até os 20 minutos, também estava mal o Juventude, que demorou a acordar no jogo. E quando acordou, empatou, mas cochilou no final de novo e acabou sofrendo o revés. Um revés que fica amargo, principalmente pelo gol marcado aos 55 minutos, num pênalti que quase foi pego pelo goleiro Gabriel. Agora o Juventude tem que mostrar querer um pouco mais. Eu sei que teve dificuldade de logística, o Juventude não conseguiu sair na quinta de Caxias, foi na sexta de manhã de voo fretado, estava 34 graus, desgastante, né, lá em Goiânia neste sábado, mas podia, eu acho sim, ter forcejado um pouco mais para conquistar um bom resultado. Agora o Juventude terá pela frente um jogo que nós sabemos não será fácil na quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Corinthians, mas jogo em que o Juventude ultimamente contra time maior e melhor
tem jogado mais. Então eu espero que retome um bom nível de rendimento. E no próximo domingo, em Caxias contra o Inter, aí vai ser pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos em casa, 2 adversários difíceis por 2 competições, e o Juventude tendo que jogar mais do que jogou contra o Atlético, para tanto na Copa do Brasil contra o Corinthians, quanto no Brasileiro contra o Inter, fazer bons resultados no estádio Alfredo Jaconi.